nossa última aula do ano, né? Acabando 2020, não sei se infelizmente ou graças a Deus, né? Mas essa é a nossa última aula do ano, e como todo fim de ciclo aí, né? É sempre legal trazer uma mensagem, né? Trazer uma ideia de esperança aí, tentar recarregar um pouco os ânimos de todo mundo, né? Então, escolhi um traje adequado para a ocasião, certo? Escolhi uma vestimenta bonita aqui, ó, de gala, beleza? E tem tudo a ver com a mensagem que eu vou passar para vocês, galera, porque essa camisa aqui, ó, é de 2009, fazem 11 anos que eu visto ela com muito carinho, amor e orgulho, e até hoje não rasgou, olha que beleza. Mas o que, de fato, eu ia falar é o seguinte, velho, 2008 foi um ano bem triste, assim, ó, 2008 foi a primeira vez que eu chorei de verdade por futebol. Não sei se vocês vão lembrar, mas Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. E foi louco, né? Que no finalzinho teve um jogo com o São Paulo, o Betão fez um gol de cabeça. A gente ganhou do São Paulo, mas foi rebaixado. E eu chorei, assim, chorei largado. Nossa, aquele dia foi triste na minha vida. Porém, né? Porém, a gente não deixou de acreditar. A gente continuou aí apoiando o Corinthians 2008, indo em jogo de segunda divisão. Teve o lado bom, né? Que teve jogo em Campinas com o Guarani e com a Ponte. Então, foi um dos anos que eu mais fui em jogos, assim, porque de Campinas deu para ir nos jogos de ida e de volta. Mas, né, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, galera, acreditem, por mais que as coisas pareçam estar perdidas, né? Continuem lutando e tudo isso em alguma hora vai valer a pena, galera. O fechamento da missão aí, né, da lição que a gente tira do Coringão, é que em 2009, um ano depois, né, veio o Ronaldo, veio o Roberto Carlos e a gente foi campeão de tudo que a gente disputou. 2010 também passamos o trator em tudo, mas tudo isso foi construído lá em 2008, né? Então, é isso, não fiquem tristes com as fases ruins, aproveitem, continuem se esforçando, que uma hora vocês serão todos recompensados, beleza? Essa acho que é a minha mensagem de fim de ano para vocês. Então, vocês ficaram sabendo que hoje rolou um eclipse, certo? Um eclipse solar. Foi por volta da hora do almoço. No Brasil só deu para ver parcialmente, né? No Chile ele ficou perfeitamente coberto, na Argentina também ficou muito bonito mesmo. Aqui no Brasil foi parcial, eu consegui ver um pouquinho, não sei se alguém tentou ver, mas na minha casa estava nublado, bem nessa hora estava cheio de nuvem o céu, né? Eu também não deu tempo de comprar a máscara adequada, aquela de soldador, para ficar olhando. Então eu estava com óculos de sol e estava naquela, putz, será que eu olho? Não olho? Vou tentar olhar um pouquinho. Depois fiquei pensando se minha vista não ficou zoada, que eu ficava meia hora assim, enxergando tudo doendo. Mas eu acho que valeu a pena, assim. Tirando esse eclipse solar, o último que eu tenho lembrança de ter visto, acho que eu tinha 7, 6 anos. A gente viu naqueles negativos de fotografia, nossa, isso faz muitos anos. E foi um momento bem marcante para mim. E aí rever o eclipse é de novo muito marcante, né? Uma prova no céu de que a Lua não é plana, e se a Lua tem gravidade suficiente para não ser plana, é lógico que a Terra também não é plana. Então é uma comprovação bonita aí. Mas eu pensei da gente falar um pouco do eclipse, então, né? Aproveitar puxar o gancho aí. Essa aula eu queria fazer uma revisão. E aí eu pensei, vou fazer revisão de elétrica de novo, né? Eu acabei de dar o conteúdo, fizemos exercício, tá muito fresquinho. Eu acho que vale mais a pena fazer uma revisão de ótica. Afinal, não foi eu que dei ótica, vocês viram lá no começo do ano, nunca mais viram ótica, né? Então acho que pode ser bem legal. Então aqui é uma noticiazinha do G1, né? De hoje, certo? 2 horas atrás, mostrando umas imagens do eclipse, né? Essa aqui, então, né? Natasha, não sei o quê, na Argentina, ó, completamente encoberto pela Lua. Essa imagem aqui não fala de onde foi, mas também, ó, o eclipse completamente, o Sol completamente encoberto, né? Essa aqui só um pedacinho do Sol, beleza? A Lua é isso aqui que a gente não vê, porque afinal, né, o Sol manda luz e a luz está batendo só na parte da frente aí da Lua. Essa parte que está virada para a Terra ficou sem receber luz, por isso que a gente vê ela escura, né? A famosa sombra. Aqui já é o finzinho do eclipse, né? Mostrando claramente aqui, ó, que a Lua é uma esfera, ou na pior das hipóteses, uma pastilha, né? Plana aí, como alguns dizem que a Terra é, mas a gente imagina que não, né? Se ela é assim numa dimensão, não há muitos motivos para não ser na outra.
pensando no nosso sisteminha solar. E aí várias imagens aí que a galera tirou. No Brasil, o céu não ficou muito escuro, ficou mais parecido com isso aqui do que Casquer, mas deixa eu ver se isso aqui ó, isso aqui é do Distrito Federal, né? Então, a cena que eu vi foi mais ou menos isso aqui, só que quando eu vi a lua estava um pouquinho mais para dentro do sol ainda, ó. E essas cenas eu acho maravilhosa, da galera observando o céu, velho. Isso é uma coisa que eu espero que a gente tome consciência nos próximos anos e crie essa paixão aí, né? Essa paixão nas novas gerações, nas crianças, de admirar o céu, admirar os astros. Esse óculos a galera, eu acho que ganhou. Ele tem essa proteção já contra os raios ultravioleta, né? Então, pô, muito legal, um incentivo aí, mas, né, a famosa máscara de solda também, que é uma proteção adequada. NR14, se não me engano, é a que a NASA recomenda. Mas aí, ó, a galera leva os filhos pra ver. Eu acho que é um puta programão, né? E mesmo chovendo, ó, a galera de capa. Aqui não tá chovendo, né? Mas devia estar bem frio aí. Mas a galera na cadeirinha aí parece que tá curtindo um momento bem da hora, né? E aí, vamos então trocar uma ideia aí. Vamos bater um papo de o que é o eclipse, né? E aí, o que é o eclipse? Alguém conseguiria me explicar rapidamente? No caso, estamos falando do eclipse solar, né, que teve hoje. Alguém me explica em poucas palavras? Pode ser muitos também, não esquenta não. Tô sem pressa hoje. Não, ninguém? Ah, boa. Quando um astro cobre o outro, quando o Sol esconde a Lua e a Lua esconde o Sol, e isso é visível. Tá certo, vocês pensaram certo, mas só vamos esclarecer melhor essas palavras aí, né? Então, o eclipse solar é quando o Sol entra na frente da Lua, beleza? Ou quando a Lua entra na frente do Sol. Então o Sol está aqui, lembrando que a luz está saindo do Sol, né? Então a gente pensa na Terra, mas a gente é o observador. A luz sai do Sol. Então a gente está aqui na Terra, beleza? E entra um objeto aqui na frente que não vai deixar essa luz passar até a Terra. Esse é o eclipse solar. O eclipse lunar é o contrário, né? No eclipse lunar, o Sol que vai passar aí na frente da Lua, beleza? Então a ideia seria a seguinte, galera. Na verdade, a Terra vai passar na frente da Lua, galera. Falei besteira, ó. Sol, a Lua aqui no cantinho e a Terra vai passar aqui na frente, né? De maneira a segurar a luz do Sol e não deixar chegar na Lua. Mas vamos focar aí no eclipse solar, né? Então a Lua no meio do caminho aí, barrando a luz de chegar até a Terra. Eu tenho duas opções, né? Eu tenho o eclipse total, que foi, por exemplo, visto do Chile, e o eclipse parcial, que foi visto aqui do Brasil, né? No total é o que o Sol fica encoberto, né? Vocês viram que o dia fica escuro e tudo mais. No eclipse parcial, a gente vê mais ou menos aí, né? Fica um pouco mais escuro que o normal, mas ele não encobre totalmente o Sol. Vocês lembram o nome dessa região da Terra, né? Quando eu estou vendo um eclipse total, significa que eu estou numa região de... Como que é o nome? Onde não recebe luz? Quando a luz bate no anteparo e não chega onde a gente quer? Alguém arrisca? Ih, meu irmão. Tem dois, né? Tem o total, que é quando não bate nada, e a penumbra aí, que o Mário falou, é o parcial, né? O caso do Brasil. Quando, tipo assim, você tem uma fonte de luz grande e aí parte dessa luz está sendo barrada e parte não está sendo barrada, né? A umbra ou a sombra, beleza? Umbra é usado também, umbra vem do espanhol, umbra e penumbra. Eu acho que talvez do italiano, alguma língua do latim, assim, mas em espanhol eles falam umbra. A gente usa sombra mesmo, apesar que tem exercício que vocês podem encontrar umbra aí e acontece, irmão. Tem muito o que fazer, dá para reclamar para ninguém. Então vamos lá, vamos fazer exercícios e trocar ideia, e fazer exercício, trocar ideia, assim a gente vai. Então esse aqui ele fala assim, ó, o esquema a seguir representa um eclipse solar, no qual a Lua passa entre a Terra e o Sol, produz regiões de umbra, cone de sombra, penumbra e antumbra. Na região da umbra, o eclipse é total, na região A aqui, ó, tá vendo? Bem atrás da Lua. Na região penumbra, o eclipse é parcial. E na antumbra é anular. Ok.
Essas regiões acontecem porque os raios que partem do Sol, A, são independentes, B, interferem-se ao passar pela Lua, C, são reversíveis e D, propagam-se retilíneamente, propagam-se retilíneamente. Olha, aqui vocês prestarem atenção, ó, nesse ABC aqui, ó, é como a gente vê aí o eclipse. Então, no Brasil, a gente viu algo desse tipo não, do tipo C aqui, ó, beleza? Só um pedaço. Lá no Chile e na Argentina, eles conseguiram ver o eclipse total ali, ó. E aí, galera, ABC ou D? O eclipse acontece por quê? Porque os raios são independentes, porque eles interferem quando eles passam pela Lua, porque eles são reversíveis ou porque eles se propagam de maneira retilínea. Minha memória enferrujada diz que é a D, disse o Mário. Mais alguém? Mais alguém arrisca? Vocês lembram que a luz obedece 3 princípios de propagação, né? 3 princípios. D também. Então vamos lá. O primeiro princípio, propagação retilínea. Então a luz num meio uniforme e homogêneo se propaga em linha reta. B não. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios, né? Você manda 2 holofotes, na hora que eles passam aqui, eles não se alteram. Então, se esse é vermelho, chega no chão vermelho. Se esse é azul, chega no chão azul, mesmo eles se cruzando aí, beleza? E o terceiro princípio é o da reversibilidade, né? A direção que a luz toma, ou seja, o caminho que ela faz, não depende do sentido, não depende de... Por exemplo, se meu olho for trocado com a luz, o caminho que a luz vai fazer vai ser o mesmo, só que no sentido inverso, beleza? Isso vai gerar aquela ideia de que tudo que eu consigo ver, né? Tudo que está no meu campo visual, também pode me ver, beleza? Mas vocês aí acertaram, vocês têm total razão, né? Não é o fato deles serem independentes que vão causar isso aqui, né? A sombra e a penumbra. Eles não interferem, se pelo contrário, né? Os raios não interferem, se a luz não vai interferir um raio no outro. Ser reversível não muda nada, porque o Sol continua sendo a fonte, eu não vou trocar a fonte de lugar. Então sobra aí pra gente a alternativa deles. Propagam-se retilineamente, é isso que garante o meu eclipse. E aí, galera, esse tipo de exercício aqui, ó, que é o exercício da sombra, ele é o clássico da propagação retilínea da luz, assim, ó. Ele sempre vem aparecendo, assim, ó, um ano sim, um ano não, às vezes no Enem, às vezes na Unicamp. Cada hora ele aparece aí, mas ele nunca some de vez, né? Ele às vezes dá uma sumidinha, mas ele volta. Ele é o exercício mais clássico aí da física. E é fácil, velho, é fácil pra caramba. Então esse aqui é o exercício que vocês não erram, beleza? Eu vou lá e vou errar ele agora, ó, fica vendo. Então ele fala assim, ó. Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está no chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 metros perpendicularmente sobre o chão em 2 posições distintas, primeiro em P e depois em Q. A posição P está exatamente na vertical que passa pela fonte, e nessa posição não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra a figura esquematicamente a seguir. Na posição Q, a sombra do lápis tem um comprimento de 49 vezes menor que a distância de P e Q. A altura H, então, é aproximadamente, né? É isso que eu quero saber. Então, galera, vamos lá, fica a dica, ó. Esse exercício a gente sempre vai fazer pensando no seguinte, a luz se propaga em linha reta, né? É um exercício de propagação retilínea da luz, certo? Então, é isso que a gente vai recorrer, né? Essa é a nossa arma secreta aí para realizar esse exercício. E aí já fica aquela dica querida, né? Sempre procura fazer uns triângulos aí, né? A solução desse exercício, galera, é triângulos, beleza? Então, ó, pensa que ó, o Sol se propaga em linha reta, pum, beleza. Então, o que que eu sei aqui agora, ó? Eu sei que essa alturinha aqui, ó, vale 0,1, beleza? Eu sei que esse espaço aqui, ó, vale, vou chamar aqui o espaço da sombra, ó, de x, beleza? E esse espaço aqui eu vou chamar de 49 vezes x, né? Porque ele fala aqui, ó, que a sombra do lápis tem um comprimento 49 vezes menor do que essa distância de P até Q, certo?
E agora eu vou fazer aqui, ó, uma semelhança de triângulos, beleza? Então, esse lado aqui, eu vou chamar ele de Hzão, beleza? Ó, nota que ele já está aqui, ó, incluindo a altura do meu lápis, certo? Então, eu não preciso falar que é H mais 0,1, até porque 0,1 vai ser desprezível, né? 10 centímetros aí na altura do Sol ali vai ser... Não é o Sol, né? Ele fala que é uma fonte de luz, mas tudo bem. Então, galera, vamos fazer o quê? Semelhança de triângulo, certo? Ou seja, esse lado dividido por esse lado tem que ser igual a esse lado dividido por esse lado. Ah, professor, mas como eu sei que os triângulos são semelhantes, né? Para o triângulo ser semelhante, você pode cumprir, por exemplo, o critério lado, lado, lá, ou ângulo, ângulo, ângulo. Então, esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse, né? Ó, é a mesma reta cruzada por duas verticais aqui, ó. E esse ângulo aqui eu nem preciso falar que é o mesmo, né? Visto que ele é o mesmo dos dois triângulos, certo? Então, pelo critério ângulo, 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 esses triângulos são semelhantes e a gente usa aí semelhança de triângulo, ou seja, Hzão dividido por 49x mais x, ou seja, 50x, é igual a 0,1 dividido por x, beleza? E aí a gente vai, né, multiplicar isso em cruz, né? Ó, tem uma igualdade de fração, vou multiplicar em cruz, ou seja, Hzão vezes x é igual a 0,1 vezes 50 vezes x. Então, 0,1 vezes 50, né, ó, cancela 10 com 10 aqui, né, multiplica isso por 10, divide isso por 10, e vou passar o x dividindo. Então, Hzão é igual a 1 vezes 5, 5, ou seja, 5x dividido por x, então Hzão é igual a 5 metros, beleza? Então, a altura é aproximadamente igual a... Ah, não tem 5 metros aqui, né? Ó. Opa, 5 metros é, né? 0,1 vezes 50. Será que eu cortei a alternativa E? Eu acho que eu cortei a alternativa E, galera. Que feio. Cortei a alternativa E aqui, ó. Seria, no caso, a alternativa E mesmo. Eu pus para não expandir a tela quando eu fiz a aula. Esqueci disso. Mas confia aí, na lista tá lá completinho. Já dá o spoiler aí. Fiz uma lista de exercícios para vocês, beleza? Vou deixar lá no Drive para vocês passarem o fim de ano bem. Tudo de ótica. E essa lista aí que eu fiz para vocês, ela tem lá certinho essa questão. Mas deu para entender? Tranquilo? Deu para relembrar? Lembra que vocês já fizeram isso na vida? Não é difícil, né? Galera, esse exercício é aquele que se cair não pode errar, velho. Esse é... Lembra quando eu falo que você, na prova você tem que acertar os que você sabe, né? Os que você não sabe, tanto faz. Esse é um dos que nós sabe, assim, velho. Esse aí, se cair, não é o que você erra, beleza? Esse é o que você faz primeiro, porque você sabe que você vai acertar ele. Então, galera, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo agora do Manual do Mundo aí, né? O famoso Iberê Tenório. Ele vai fazer uma experiência na qual a luz vai fazer curva, né? Então, contrariando é o que a gente acabou de discutir, que a luz propaga em linha reta, né? Ele vai fazer a luz fazer uma curva e a gente discute isso daqui a pouco. Muito legal de obrigar a luz a fazer curva. Essa é uma experiência bem interessante porque ela mostra o princípio da fibra ótica. Para fazer a experiência você vai precisar só de um laser, não precisa ser esse verde, pode ser um laser vermelho comum. Vai precisar de uma garrafa PET transparente e de um canudinho. De boinha de fazer em casa, hein? Eu vou usar algumas ferramentas que você pode substituir por outras que você tem em casa. Primeiro passo é você fazer um furo na garrafa e o furo tem que ser do mesmo diâmetro do canudinho. Depois você tem que colar o canudinho na garrafa e deixar todo ele para fora da garrafa. Não pode ficar nenhuma pontinha para dentro. Eu estou usando cola quente, mas você pode usar outros tipos de cola, prova d'água, como cola epóxi, por exemplo. A garrafa com esse biquinho eu já tenho, que é a parte mais importante da experiência. Presta atenção que o biquinho ficou bem na parte de baixo da garrafa. Não posso colocar ele muito para cima, senão não vai ter pressão suficiente para a água jorrar
aqui para fora. E agora, o próximo passo é encher a garrafa d'água e fazer a água fluir aqui pelo biquinho, formando uma curva. Você pode fazer isso em casa só enchendo a garrafa de água, mas aqui, para ficar mais legal, eu vou usar uma pequena bombinha de água. Essa bombinha de água é aquelas que são usadas dentro daqueles jardins japoneses, que ficam uma fontinha de água correndo. Você pode comprar isso aqui em qualquer loja de material de construção, custa uns 15 ou 20 reais. Tá, a bombinha me fez, galera, só pra água ficar Agora, o último correndo, né? passo é apagar a luz e jogar o laser. Porque senão se você fizer assim a bombinha aí vai esvaziar a garrafa e parar, né? Olha que a luz, então, ela tá correndo aí junto com a água, né? No caso, fazendo uma curva aí, ó. Tá vendo quando ele põe a mão, né? O anteparo, a gente vê a luz claramente, né? Porque a mão dele aí, no caso, tá refletindo essa luz, beleza? E que a gente só vê o que tá sendo refletido, né? Ou a fonte de luz. E aí, né, ele já... Olha que bonita essa imagem, galera. Nossa, essa aqui eu não tinha prestado atenção, não. Vocês estão vendo que bonito, ó, a luz, ó. Claramente ela, pum, desviando aqui, ó. Coisa linda. E Mas por que chega. será que a luz não quero faz... saber de você não, Iberê. Por que será? É o que eu pergunto para meus alunos, né? E aí, galera, por que que a luz faz essa curva aí? O que tá acontecendo aí? Ele deu uma dica, ele falou no começo, né? Não sei se vocês pegaram ou não. Mas vocês também já aprenderam isso aí vocês sabem de cor salteado. Não é? Refração. Só que é um caso especial da refração. Aquele caso mais maluco da refração. Lembram qual é? Putz, o caso extremo, né? Quando tá no limite da refração, lembra? Que tem até um ângulo limite. Lembra, não lembra? Como é que tá? Ó, isso, se o ângulo de incidência for maior que o limite, né, ou igual, aí ela não refrata, ela reflete. Vou mostrar aqui para vocês uma simulação, beleza? Do FET Colorado, né, o Instituto de Física. Então, essa aqui, ó, galera, é um experimento aí que vai, né, vou colocar para mostrar os ângulos para a gente e vou colocar esse medidor de intensidade aqui, ó. Então, né, ó, a luz aqui está passando 100%, depois que ela bate aqui na superfície, ó, então, do ar para o vidro, uma parte sempre é refletida. Mais ou menos aqui, ó, 10% está sendo refletido. Então, a gente imagina que 90% da intensidade da luz passou para o outro lado, né? Afinal, a luz, né, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim que a gente faz com energia. Posso mudar aqui a cor, mas não vai mudar muita coisa, né? Ó. Beleza? Vocês viram que ela muda um pouquinho o ângulo, ó. Daqui vem 27,8, aqui vai aumentando, né? Então, lembra disso também, né? O índice de refração depende da frequência da luz, beleza? E a frequência da luz é o que vai determinar a cor da luz visível que a gente está enxergando, beleza? Então, vou deixar aqui num meio termo, sem problemas. Posso colocar uma onda também, eu acho que fica bem legal de ver com a onda, ó, porque isso aqui é a frente de onda, né? Então, imagina que essa parte verde é onde a onda está no alto e a parte preta é onde a onda está lá embaixo. E aí, isso é a refração, né? De acordo com o que eu vou mudando aqui meu ângulo, né? Ela vai mudando aqui o ângulo do lado de lá também, obedecendo aí a famosíssima lei de Snell, né? Porque essa mudança de ângulo é uma consequência da mudança de velocidade. Então, o que é importante? Ó, se eu deixar ele aqui desse jeito, ele não está mudando o ângulo. Porém, se eu medir a velocidade aqui, ó, aqui está valendo C, né, velocidade da luz, aqui vale 66% de C.
ou seja, 2/3 da velocidade da luz. Ou seja, qual é a definição de refração? O que vocês têm que ter na cabeça de teoria? Refração é a luz vai se propagar de um meio para o outro. Então, por exemplo, a luz passou do ar para a água e ela vai mudar de velocidade, beleza? Mudou o meio, ela muda de velocidade. Por quê? Esse é um ponto que eu gosto de bater, porque muitos professores Zé Ruela falam assim, porque muda a densidade, né? Você está entrando no vidro, o vidro as moléculas estão mais perto, blá, 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 ou na água as moléculas estão mais perto, se esquentar fica mais longe, então tem a ver com a densidade. Errado, galera, não é essa brisa, né? Isso é uma onda eletromagnética, ela não tem elétrons passando, né? Por mais que ela é uma onda eletromagnética, as partículas delas aí são fótons, partículas que não têm massa. Então, não importa a densidade, beleza? O que importa são duas características que estão interligadas, que é a permeabilidade elétrica e a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, que é basicamente a resistência, mas não é resistência, beleza? É tipo uma dificuldade mesmo, que o meio põe nessa onda eletromagnética para se propagar. Isso que vai alterar essa velocidade, podendo ou não ter um desvio na direção. Então, se eu tiver aqui, ó, na direção normal aqui, ó, não tem desvio. Se eu tiver em outra direção, eu vou começar a ter esse desvio aí. Beleza? E aí, acontece um caso mais do que especial para a gente. Por exemplo, quando a luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, tipo, quando a luz vai do vidro, no caso aqui, ó, do vidro para o ar, beleza? Então, do índice de refração 1,607 para o índice de refração que vale 1. E aí vocês vão ver o seguinte, ó, de acordo com o meu ângulo aqui, ó, vai tendo refração, tem refração, tem refração. Chega um momento aqui, ó, que esse ângulo vai aumentando, tá vendo? Ó, já tá quase 90 graus, né? Então, se eu aumentar mais um dedinho aqui, ó, pum, ele sumiu. E aí isso aqui, ó, vira quase um espelho, tá vendo? Ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu deixo de ter a refração, eu deixo de ter a luz atravessando o meio que ela estava atravessando, para agora eu ter uma reflexão. E a gente vai chamar isso de reflexão total da luz, beleza? Lembrando que só acontece quando eu tenho do meio mais refringente, lembrem-se dessas palavras também, para o meio menos refringente, ou seja, com índice de refração menor, beleza? E qual é a vantagem disso sobre um espelho, né? Sobre uma superfície refletora? A vantagem de uma reflexão total, né? A grande viagem disso daqui é o seguinte, ó. Olha a intensidade refletida. 100%, eu não perdi nada de intensidade. Um espelho não tem esse poder. Um espelho plano, ele vai conseguir fazer a luz refletir com o mesmo ângulo de incidência, porém ele não tem esse poder de manter a intensidade, ele vai perder um pouco a intensidade, beleza? Então vamos lá, vamos rabiscar um pouco aí e lembrar como que a gente acha esse ângulo limite, né? Que é o ângulo máximo aí que eu posso colocar na minha incidência sem que haja reflexão, ainda havendo refração, beleza? Então, espera aí, que minha canetinha deu uma travadinha aqui. Aí, agora vamos que vamos. Então, aqui, ó, essa aqui é a famosa superfície de separação, beleza? Ela separa, então, dois meios. O meio 1, que tem um certo índice de refração N1, e o meio 2, que tem um certo índice de refração N2, beleza? Estou sendo bem genérico. E aí a gente tem que lembrar, galera, que o que manda na refração, a regrinha aí que decide tudo, é a famosa lei de Snell, né? Snell, é assim que escreve? Nossa, galera, faz tanto tempo que eu não escrevo Snell. É a famosa lei de Snell. Vou deixar sem o Snell aqui, porque eu tô meio na dúvida se é assim que escreve o nome dele. Confesso que eu não dei uma revisada nisso daí, ó. Então vai ficar N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração, do ângulo refletido aqui, né? Ó. Então lembra aí, para a gente fazer isso, a gente sempre traça aqui uma reta normal, né? Na intersecção da luz com o plano, beleza? Então traçamos aí a nossa reta normal.
E aí a gente tem o seguinte, né? Se a minha fonte de luz aqui, ó, vai mandando um raio aqui pra gente, ela... Opa, então minha fonte de luz manda... Ou não, quero sair desse pontilhado, cara. Por que você não tá deixando eu sair do... Ô, bicho chato. Acho que agora... Aí, agora foi. Então, ela vai mandar aqui um feixe de luz, certo? Então, estou falando que meu feixe está vindo do meio 1 para o meio 2. E isso aqui, ó, gera um certo ângulo de incidência, beleza? E aí, a minha luz vai passar aqui para o meio 2, fazendo... Eu vou pegar aqui, ó, no caso, eu vou deixar esse ângulo maior, beleza? Lembrando que o ângulo é sempre medido em relação à normal, galera. Nunca é esse ângulo aqui, ó, beleza? Sempre em relação à normal. Então, vai gerar aqui para mim, ó, um certo ângulo de refração. Lembrando aqui que, no caso, o N1 é maior que o N2. Como que eu sei, professor? Porque tá afastando da normal, beleza? Mas isso aí vocês não precisam decorar, né? Isso aí você pode pensar aqui, ó, né? Ah, se esse seno é maior do que esse, né? Se o ângulo é maior, então o seno também é maior. Então significa que esse cara aqui precisa ser menor do que esse para manter uma igualdade aí, beleza? E aí, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: se a gente aumentar um pouquinho mais esse meu ângulo de incidência, então vou pegar outra cor aqui, ó. Se eu aumentar um pouquinho mais aqui esse meu ângulo de incidência, até que ele chegue aqui num ângulo que eu vou chamar de ângulo limite, beleza? Um ângulo limite. Quando ele estiver nesse ângulo limite, significa que o meu raio refletido vai estar aqui em cima, ó. Beleza? Esse é o meu caso limite, é o meu caso máximo, né? Se eu passar um pouquinho mais que isso, meu raio aqui tenderia a sair, né? Voltar para o meio 1. Só que se ele volta para o meio 1, não é uma refração, é uma reflexão. Que refração é a luz mudando de meio, certo? Então, se ele volta para o meio 1, é uma reflexão, e aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, de reflexão no caso, beleza? No caso do ângulo limite, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter que N1 vezes o seno desse meu ângulo limite, né, ó, que está aqui, vai ser igual a N2 vezes o seno, só que aqui, ó, meu ângulo vale quanto? 90 graus, vocês concordam comigo? Ó, ele está aqui, ó, beleza? Então, 90 graus. E aí o seno de 90, né, ó, vale, aí que está a chave, né, ó, seno de 90 graus vale 1, beleza? Seno, né, aqui em cima, 90 graus, então vale 1. Tranquilo? Então, isso aqui, ó, posso simplificar, né? Multiplicar 1 por qualquer coisa não faz diferença, então isso aqui fica só N2. E aí eu posso substituir ainda, ó, que o seno do ângulo limite é N2 sobre N1. Então, qualquer ângulo maior que esse ângulo limite, né? Se θ for maior que o ângulo limite, então isso aqui implica, né, no caso de reflexão total. Beleza? Reflexão total. E por que que isso é tão importante, né, professor? Por que que você está batendo nessa tecla aí da reflexão total, né? Qual que é a grande importância disso? A grande importância disso, galera, é uma coisa aí que quase todo mundo acredita que esteja usando. Ó, então isso aqui é uma fibra ótica vista cortada aí, né, ó, beleza? A ideia é a seguinte. Imagina, né? Então, vamos falar bastante de fibra ótica agora, porque é o seguinte, a fibra ótica, ela revolucionou o modo que a gente transmite dados para a internet. E houve, de fato, uma revolução, né? Por anos atrás, todo mundo queria ter uma internet de fibra ótica. Hoje é um pouquinho mais popular, né? Tem a Vivo Fibra aí, que chega em boa parte de Campinas, mas antes não era assim. Antes, bairro pobre não chegava fibra ótica. Fibra ótica só chegava no centro, no Cambuí, né, no Nova Campinas ali, só em bairro mais top, né? Então, o que acontece? A fibra ótica, imagina que você coloca um canudo dentro do outro, né? Pega um canudinho de festa, põe um dentro do outro, o maior dentro do menor, né? Pega o canudinho do Bob's, que é grande, e põe um canudo dentro dele. É basicamente isso, só que os dois canudos são feitos de vidro. Um vidro
muito mais refringente que o outro, né? Então, o índice de refração do de dentro é muito maior que o do de fora, beleza? E aí, o que está acontecendo aí? Quando a luz tentar passar do de dentro para o de fora, vai acontecer o que aconteceu com a água lá do Iberê. Ela não vai passar, ela vai refletir. E aí ela vai ficar aprisionada dentro dessa fibra ótica, ou no caso da experiência, dentro da água, né? Porque no caso da água, né, que é mais a gente acabou de ver, a água ela tem um índice de refração maior que o do ar, ou seja, é mais refringente que o ar. Então, quando a luz tenta passar da água para o ar, ela passou do ângulo limite, então ela bate e volta para dentro da garrafa, do tubinho de água, né? Vai acontecer a mesma coisa com a fibra ótica, beleza? Então a fibra ótica vai conseguir aprisionar a luz e fica batendo aí de um lado para o outro até chegar do outro lado. Vamos lá. Por que uma internet fibra ótica é menor do que a internet que a gente estava acostumado antes, né? Via fio. Quais são as vantagens da fibra ótica? E por que tem essas vantagens, né? Enquanto vocês falam isso, pensem aí, respondem no chat ou pode falar no microfone. Eu vou justificar o porquê que eu acho tão importante falar disso, galera. Porque é um assunto recente, né? E aí recente não é muito recente não, né, professor? Pô, faz quase 10 anos que tá aí. Faz. Né? Não vou negar. Faz quase 10 anos que tá aí. Era recente, sei lá, em 2012, né? Mas, tipo, para física e vestibular, a gente anda em passos lentos, né, galera? Então, ainda é recente, beleza? Ainda é uma coisa recente. O Enem gosta muito. O Enem, tipo, em 10 anos, 8 meteu fibra ótica nesses últimos aqui. Então, eu acredito que seja importante para vocês, beleza? Nos últimos anos é um assunto bem recente, bem tá caindo. E é importante, velho, é importante. Querendo ou não, a internet que eu estou usando neste momento, não é fibra ótica, eu não estou em casa, mas a da minha casa é fibra ótica. E aí, qual é a vantagem da fibra ótica sobre a internet normal, né? Vou tentar não citar o nome das empresas que fornecem o serviço para não ter que... Vai que meu vídeo seja processado. Você falou um bagulho da hora, o Mário. Ela não dispersa tanto, né? Vamos falar assim, ela não perde intensidade. O nome certo disso daí em elétrica, ela não sofre atenuação, beleza? Ela não diminui a intensidade, é verdade. Essa é uma das maiores vantagens. Por quê? Porque você consegue com isso, né, com esse fato dela não perder intensidade, mandar esse sinal muito longe, entendeu? Você não precisa ficar replicando esse sinal, remandando, né, para erguer a intensidade dele de novo, que é o que a gente faz com o sinal elétrico, né? Você não consegue atravessar o mundo com um fio, mandar um sinal fraco e chegar do outro lado. Com a fibra, isso é possível, beleza? Aí não sei se é realmente possível, né? Se não existe um limite, mas na teoria não. Talvez tenha uma coisa aí que eu não considere, mas na teoria não perde intensidade. Mas tem outra vantagem ainda, tem uma vantagem crucial. O que está viajando dentro da fibra ótica? O que está saindo de um lugar e chegando no outro pela fibra ótica? Do que consiste esse sinal? Elétron? Luz. São ondas eletromagnéticas, luz, fótons. E o que você falou é a resposta da outra pergunta que eu ia fazer, né? O que viaja num cabo de cobre, né? No cabo elétrico, na internet convencional, digamos assim? O elétron, certo? É um sinal elétrico. Eu faço uma corrente elétrica, que é um fluxo de elétrons. Então, o que está viajando é o elétron. E aí fica a pergunta: o que vocês acham que viaja mais rápido? Um elétron sobre uma grande diferença potencial ou a luz? E aí? Já falamos um pouquinho disso, né? Existe um postulado do tio Einstein que diz que a luz é o agente físico com a maior velocidade da natureza, né? Então nada se iguala à velocidade da luz. A luz é a coisa mais rápida que a gente tem. Então ela é mais rápida que o sinal elétrico. Então ela vai chegar mais rápido ao outro ponto aí. E isso garante uma internet maior, né? São dados viajando a uma taxa mais rápida, beleza? Então, por isso que a internet de fibra ótica ela acaba sendo melhor que a internet de cabo de cobre, beleza?
E qual é a desvantagem, né, professor? Pô, tudo que a gente fala de ciência e tecnologia tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Sempre tem que olhar os dois lados, né? Não tem nenhuma desvantagem? Então por que todo mundo não usa fibra ótica, né? Se é tão bom assim? Alguém tem algum palpite? O que demorou 10 anos, né, professor, para popularizar a fibra ótica? Para hoje a gente conseguir, basicamente, em qualquer casa, ter a chance de contratar. Em qualquer casa, porque eu tô vivendo a minha bolha, né, galera? Minha bolha de paulista aqui, ó, de campineiro, que acha que todo mundo tem o mesmo recurso que a gente, né? Mas você pega umas cidadezinhas aí no interior do país que ainda não tem fibra ótica, né? Então, qual é que é? Se é tão bom, por que não tá em tudo ainda, né? Ela tem um custo alto de instalação, beleza? Então, passar os cabos aí de fibra ótica, ela tem um custo bem elevado, né? Eu vou só repetir uma informação que a Uriel caiu e eu acho bem importante, que é a seguinte, eu falei por que é mais rápido, né? Por que seria melhor a internet de fibra do que a internet com fio de cobre? Porque no caso da internet de fibra ótica, quem está viajando é a luz, beleza? E a luz é a maior velocidade da natureza, então é a mais rápida. No caso da internet do fio de cobre, são elétrons, né? Elétrons pulando ali de átomo para átomo do cobre até chegar do outro lado. Então ela é muito mais lenta do que a luz, beleza? Então, por definição aí, a internet de fibra ótica é mais rápida e tem esse lance da atenuação, né? Por ela não perder a intensidade, por ela conseguir se refletir com 100% da intensidade, ela consegue ter um sinal de mais qualidade, digamos assim, você consegue mandar esse sinal para mais longe, beleza? Um sinal elétrico você precisaria replicar ele para ele ir mais longe. E aí tem alguns exercícios legais aqui para a gente discutir. Deixa eu ver qual a gente faz primeiro. Eu acho que esse aqui é o mais legal. Então, para as proposições abaixo, marque verdadeiro ou falso. Esse aqui nem era de fibra ótica, ó. O princípio da reversibilidade da luz explica a ocorrência dos eclipses. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Reversibilidade? Falso, né? Muito bem, galera. Muito bem, muito bem. O eclipse solar parcial ocorre na região de penumbra. Verdadeiro ou falso? Essa a gente também já discutiu, né? Verdadeiro. O total é na sombra, o parcial é na penumbra. C aqui, né? Ó, quando um objeto opaco é posto diante de uma fonte de luz pontual, pode-se perceber a formação de sombra e penumbra. Puta, essa é da hora. Essa pega quem tá despercebido, hein? Verdadeiro ou falso? Tem vários pontos aí que a gente pode lembrar, né? O que é um objeto opaco? O que é uma fonte pontual? E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Falso, rapaz. Rapaz! Vocês lembram do xaropinho? Então vai, né? Primeiro, o que é um objeto opaco? Um objeto opaco é um objeto que não permite a luz atravessá-lo, né? Por exemplo, meu celular é opaco. Então, a luz que antes estava vindo da luz aqui de cima, né? Batendo no meu rosto e refletindo aí até a webcam para vocês. Agora, se eu pôr o celular aqui na frente, ó, ela não consegue atravessar meu celular. Assim como ela não atravessa minha camiseta. Beleza? Então são objetos opacos. A parede também, né? Ó, vocês não vê. A luz ela reflete nela e volta. Então um objeto opaco ele reflete a luz. O que é uma fonte pontual? Uma fonte pontual é uma luz pequena, beleza? A gente pode pensar nela como um pontinho. Então uma fonte pontual emite luz e aí eu quero vir aqui e colocar um objeto opaco nela, beleza? Então, vamos simplesmente aqui pegar um objeto opaco, meter aqui na frente, e aí vai dar uma região de sombra e uma região de penumbra? Não vai, galera, porque, ó, a luz, ela, beleza, vai emanar a luz aqui para todos os lados, né, ó. Então, em alguns pontos, né, digamos assim, esse aqui é a parte que vai ficar iluminada, né, vocês podem ver que aqui no meio, todos os... carambolas. Todos os pontos aqui dela vai pegar luz, né? Então tem luz aqui.
Tem luz. Nossa senhora. Vou desenhar com a caneta tudo torto mesmo, que eu cansei de apanhar. Então aqui, ó, vai ter luz batendo aqui nessa região preta. E aqui atrás, ó, galera, eu vou ter uma área tudo de sombra, né, ó. Então isso aqui é a minha sombra. Qual é a diferença de quando eu tenho aí uma luz muito grande? Então imagina aqui que agora eu estou falando, sei lá, do sol, né? Então tem uma luz aí bem grandona. Tem uma luz bem grandona e tem, e tem um objeto aqui, ó, bem menor, beleza? Então, por exemplo, a Lua, né? O que, que vai acontecer com o outro lado disso? O que vai acontecer é o seguinte, ó. É como se... Ô, cara, não faz isso comigo, não. Sou tão bonzinho pra você. Tá, então vou meter aqui minha caneta normal mesmo. Então aqui, ó, é como se esse pedaço aqui... Nossa, não, ficou horrível. Precisa fazer isso com uma reta, não tem como, né, ó. Então é como se esse pedaço aqui de cima, né, ó, tivesse mandando a luz no caso extremo ali pra gente. E esse pedaço aqui de baixo também, né? Vamos pensar que esse aqui é o caso mais extremo. Então eu teria o quê? Aqui atrás, né, ó, seria uma área totalmente de sombra, né, ó. Essa parte aqui seria sombra. E aí eu teria o quê? Tudo isso aqui, ó, estaria iluminando, né, mas estaria parando aqui, beleza? Isso aqui também está iluminado e tá parando aqui. Só que aí, ó, eu tenho outra coisa a levar em conta, que é o seguinte. Como essa luz aqui ela não é pontual, ela também posso imaginar que ela está fazendo isso aqui, né? Ó, então ela está iluminando tudo daqui para cima, ó. E aqui a gente faz a mesma coisa, ó, beleza? Então ela ilumina, ó, tudo que está daqui para baixo também. Então vocês vão vendo, ó, que a minha região aqui de penumbra, ó, vai ser isso aqui, né, ó? A minha região de penumbra, ela vai ser só essas áreas aqui, ó. Beleza? Essa região aqui, ó, já vai ser iluminada, beleza? Ó, porque, por exemplo, na verdade vai dar uma penumbra isso aqui, né? Se eu pegar aqui a imagem, a nossa primeira imagem, ó, vocês vão conseguir ver com mais clareza isso aí, né? Ó, tá vendo? Ó? O sol bate aqui, ó, então cria uma região onde é parcialmente iluminada, né? Onde eu consigo, por exemplo, aqui, ó, traçar um raio de luz do sol para essa região, tá vendo? Ó? Eu tenho uma iluminação mais ou menos, né? Ó, tá vendo? Tem um raiozinho de luz que pega, já começa a ter uns que não pega, né? Se eu pegar um desse lado. Então é uma região que é parcialmente iluminada. E isso não pode ser formado se eu pegar uma fonte pontual, beleza? Então, não sei se ficou tão claro assim, ó, mas quando você tem uma fonte pontual, você não tem esse efeito. Ou é sombra ou não é sombra. Beleza? Deu para relembrar isso aí? Tranquilo? Então é falso, né? E por último, só ocorre penumbra caso a fonte de luz seja extensa, tipo de fontes cujas dimensões não podem ser desprezadas. A antenumbra seria uma região que seria penumbra, né? É uma região onde meio que voltaria a ter luz, porém não é luz total ainda, né? É um conceito meio estranho esse anteumbra, na real. Eu não gosto de usar, não. Eu prefiro tratar sombra, penumbra e região iluminada. Eu acho que não tem erro, né? A região totalmente iluminada, né? Parcialmente iluminada, a gente já tem um nome que é a penumbra, beleza? Então, já falamos aqui basicamente desse último, verdadeiro. Então, FVFV é a alternativa D de deusa, beleza? Alternativa D. Vamos lá para mais uma. Ó. Essa aqui caiu na segunda fase da Unicamp, bem bonitinha. Vamos lá, vamos fazer ela, vamos meter bala aí, galera. Vamos fazer, né? Não tem que ficar choramingando, né? Eu ia fazer outra mais rápido, mas vamos para essa. A de alternativa deu para entender, tudo certo, nenhuma dúvida, tranquilo ou não?
Ó, a definição de Antumbra, né, seria a região em que somente uma parte do corpo ocultante está obscurecendo a fonte da luz. As, ou, as outras regiões de sombra são de umbra ou sombra total. Então, seria a região anular. É um caso bem específico de eclipse solar, na verdade, isso aí, beleza? Que se a gente pegar aqui, seria essa região onde eu volto a ter um pedacinho iluminado aqui, ó, tá vendo? Seria, por exemplo, que no caso, ó, que como a Lua é menor que o Sol, tá vendo essa região B, ela ilustra bem, ó. Ela não vai cobrir totalmente o Sol, ó, ela cobre boa parte, mas boa parte dos raios ainda vão passar, beleza? Seria essa a ideia aí. Então, vamos pegar o exercício do carrinho aqui, ó. Esse carro na Unicamp ele é bem legal, galera. Ao vermos miragens, somos levados a pensar que há água no chão de estradas. O que vemos é, na verdade, a reflexão da luz do céu por conta de uma camada de ar quente próxima ao solo. Isso pode ser explicado por um modelo simplificado como o da figura abaixo, onde N representa o índice de refração. Numa camada próxima ao solo, o ar é aquecido, diminuindo assim o seu índice de refração N. Considere a situação na qual o ângulo de incidência é de 84 graus, adote que N1 vale 1,01 e use a aproximação que o seno de 84 é 0,995. Qual deve ser o máximo valor de N2 para que a miragem seja vista? Então, o que ele está perguntando para a gente, galera, na verdade, qual é esse ângulo limite, né? Qual é o valor que esse N2 pode assumir para que essa imagem seja vista, só que ele já me dá o ângulo limite aí, né? Beleza? Então, eu quero que o meu ângulo limite seja o que ele me deu. Então, eu nem vou deduzir de novo, beleza? A formulinha, eu vou meter direto aqui, ó. Seno do ângulo limite é N2 sobre N1. Lembrando que N1 é de onde vem a luz. Então, aqui no caso está certo, né? A luz está vindo daqui mesmo. Beleza, ok? Se ela tivesse vindo de outro lugar, né? Se ela tivesse vindo de baixo, eu teria que inverter aqui minha equação, porque eu deduzi ela aqui, ó. Beleza? Considerando N1, o meio de onde a luz está vindo, beleza? E N2, o meio para onde ela provém. Então, vamos lá. Em outras palavras, eu quero achar o N2, então posso falar que N2, né, é seno do ângulo limite vezes N1, ou seja, 0,995 vezes 1,01. E aí, velho, putz grila, né, quem foi o corno que redigiu essa prova para fazer você fazer essa conta, né? Posso pôr um zero aqui, não muda nada por esse zero, né? Mas vamos lá, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, né? E aqui eu vou pular duas casas, então. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 0. Faz essa soma, então aqui é 5, aqui é 9. 9 com 5, 14. Sobe 1, aqui é 10, sobe 1, aqui é 10. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 casas antes da vírgula, 1, 2, então 5 casas antes da vírgula, então são 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu resultado aí, né, como ele quer que eu coloque 3 casas decimais, então é 1,004. Puta, mas é 4,9. Vocês acham que eu ponho 4 ou 5, né? Regra de arredondamento, galera. É isso que essa questão queria ver, ó. N2 é 1,005. Beleza? Lembrando aí as regrinhas de arredondamento. Quando o número que você estiver cortando aqui, né? Então, eu estou cortando aqui. Se o número que ficou para trás for maior do que 5, joga para cima. Se for menor do que 5, joga para baixo, beleza? E aí tem aquele lance que quando é 5, aí você tem que ver se o próximo é par ou se é ímpar. Mas, galera, na humildade, velho, se der 5, você sente seu coração lá. Não perde tempo decorando isso que não vale a pena para você, beleza? Sente seu coração dizendo, você joga para cima, você joga para baixo, o que você faz que é mais seguro. Beleza essa? Deu para sair de boa aqui? Achamos esse índice de refração, certo? Ele já tinha me dado o ângulo, então o contrário que normalmente acontece, né? Ele pediu o índice ao invés de pedir o ângulo limite, mas ele já tinha me dado o ângulo, né?
Ou seja, se esse índice for maior do que isso, significa que esse seno vai ser maior também. Ou seja, eu estou passando o meu ângulo limite. Eu não vou ter, não vou ver aqui mais isso, beleza? Então, achei aí meu ângulo limite. Em qual das camadas, 1 ou 2, a velocidade da luz é maior? Então, em qual camada a velocidade da luz vai ser maior? E aí a gente lembra o seguinte, ó, qual é a definição do índice de refração? O índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz aqui no meio em questão, beleza? Então, se estiver falando do ar, estiver falando do meio I, do meio 1. E aí a gente vai fazer o quê, ó? Ele fala aqui pra gente, ó, que o ar aquecido diminuindo o seu índice de refração, ou seja, índice de refração 2 é menor que o índice de refração 1, né? Ou seja, C sobre V2 é menor do que C sobre V1. Multiplica isso em cruz aí, né? Ou a gente pode pensar o seguinte, ó, galera. Se o C é igual, né? Troca isso aqui por 1, beleza? Se esse cara é menor, ou no caso aqui, ó, se esse cara aqui, ó, é maior, vocês acham que esse carinha aqui tem que ser o quê? Maior ou menor? Beleza? Eu não sei se vocês pegaram o raciocínio aí, ó. Mas eu vou tentar desenhar de novo aqui de jeito mais fácil, ó. 1 sobre V2 é menor do que 1 sobre V1. Ou seja, se ele é menor, significa que o meu V2 aqui, ó, é maior, certo? Porque quanto maior for o denominador, né, o número que divide, menor vai ser meu resultado, beleza? Então, significa aqui, ó, que meu V2 é maior do que esse meu V1, beleza? Porque é 1 dividido, né? É o inverso dele, beleza? Então, em qual meio a luz vai ter uma velocidade maior? No meio 2, beleza? Então, V2 é maior que V1. Portanto, N2 é a resposta da B. Beleza? A era mais fazer a conta, o trabalho, né? Deu para entender, galera? Foi de boa, não foi? Qual é que é? E ficou um aqui que não deu pra gente fazer, que é bem bonitinho. Mas tudo bem, a gente faz em outro momento. Ficou dois, na verdade, que não deu pra gente fazer. Ah, esse aqui é rapidão, ó. Esse aqui vamos discutir ele, que ele é bonito, ó. Tem dúvida alguma coisa? Falar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Essa foi, beleza, deu sim, show de bola. Ó que bonita essa, hein, galera? PUC de Minas Gerais. O fato de um brilhante, ou seja, um diamante lapidado, apresentar maior brilho do que a sua imitação, um vidro lapidado, né? Feita de vidro, aí fala, é devido ao quê? Então, por que o diamante brilha mais do que o vidro? Vamos começar com a alternativa aí. Ele não se pode lapidar um vidro com a mesma geometria permitida pelo diamante. Vocês acham que é essa daí tem alguma restrição? Eu não posso lapidar meu vidro, né? Não posso fazer um prisma de vidro bonitinho igual eu faço um de diamante? Faz sentido para vocês? Vocês acham que é esse o motivo? Não, né? Não faz sentido. Então não é ela. A D. O vidro não oferece um bom polimento. Vocês acham que isso faz sentido, né? Lembrando, galera, que é uma prova de vestibular. Ela não é uma prova de vidraceiro, né? De joalheiro. Então, conhecimento geral, beleza? Para você faz sentido alguma coisa? O que você viu no vestibular? Tem algum motivo para o vidro não poder ser lapidado tão bem quanto o diamante? Polido tão bem, né? Não. Certo? E agora começa, ó. Ao índice de refração do diamante ser maior que o do vidro. Ao ângulo limite do diamante ser maior que o do vidro, ou ao comprimento da onda da luz no vidro ser menor que no diamante. Então vamos lá, quem reflete mais, o diamante ou o vidro? Em outras palavras aí, né, traduzindo, qual brilha mais, né? O diamante ou o vidro? Diamante, certo? Se ele vai brilhar mais, significa que ele reflete mais luz. Você está vendo mais luz sendo refletida. Então, perfeito. Então, de qualquer forma, né, a gente sabe que o ângulo limite, então o ângulo limite, né, é N2 sobre N1, beleza? No outro caso aqui, vou
pegar um outro ângulo limite aqui. Vamos pensar assim, a luz está vindo... no caso, ó, galera, no caso, tem algo a se pensar aí que é interessante, ó. Tem uma coisa a se pensar que é interessante. Porque é o seguinte, a luz vem do ar, né? Só ocorre reflexão total quando a luz vem do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, talvez não seja essa reflexão total aqui. Talvez eu possa já eliminar essa A. Vamos ver essa B, ó. Essa B, ela fala do comprimento de onda. Então, tem que lembrar lá da formulinha de onda, né, ó. Formulinha da menina cascorenta, né, ó. Vem lamber ferida. V é igual a lambda F, beleza? Como a gente está falando da luz, então eu posso pôr que C é igual a lambda F, né? E essa frequência vai ser basicamente a mesma, beleza? Porém, a frequência vai ser a mesma, né? Porém, essa velocidade aqui, ó, ela vai mudar quando ela entrar no meio, né? Vai mudar de que forma, né? Ó, o n é a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio em questão. Então, o que acontece aí? O diamante, né? Ele vai ter um índice de refração maior que o vidro, beleza? Ou seja, e agora eu me peguei na questão anterior, né? Deixa eu explicar isso, ó. Professor, mas como você sabe, né? Porque o brilho, então, vai ser devido ao seguinte: a luz, vou tentar desenhar um triângulo aqui, ó. A luz vai bater aqui no meu prisma, beleza? Ó, no meu vidro, e vai fazer o seguinte, ó. A luz que vem do ar vai entrar aqui, ó. Pum, beleza, vai entrar sem nenhum problema. Porém, na hora que ela for sair aqui, ó, aí sim eu vou ter minha reflexão total. Por isso que ela fica brilhando, ó, porque a luz vai ficar meio aprisionada aqui dentro, né? Então ela vai ficar batendo. Então, beleza, a gente sabe que essa reflexão é maior que no diamante que no vidro. Então, o N do diamante é maior que o N do vidro. Beleza? Isso a gente sabe. Ou seja, o ângulo limite do diamante ser maior que o do vidro, na verdade não, né? Se o ângulo limite do diamante for maior que o do vidro, ele permite mais ângulos fazer refração do que o vidro. Na verdade, é o contrário. O ângulo limite do diamante é pequeno. Qualquer ângulo maior do que ele já vai ficar refletindo. Então, não é a A, né? É o contrário. O do vidro é maior que o do diamante, porque justamente o diamante reflete mais. A D a gente já tirou, a E também a gente já tirou, né? Então, vamos verificar essa aqui, ó. Se o N do diamante é maior que o N do vidro, significa que a velocidade da luz aqui, ó, no diamante, né? Pensa que é o inverso, ó. Beleza? Então, a velocidade da luz no vidro vai ser maior do que a velocidade no diamante. Beleza? E aí, pega essa formulinha aqui, né, ó. Ou seja, lambda vezes F, no caso aqui do vidro, vai ser maior que o lambda do diamante vezes a frequência. Ô, caramba. Vou escrever de novo, ficou bem feio, né? Então, vamos lá, ó. O lambda aqui, ó, do vidro vezes a frequência vai ser maior que o lambda do diamante vezes a frequência. Posso cortar a frequência, sobra para mim o seguinte, que o comprimento de onda do vidro é maior que o comprimento de onda do diamante. Então, ao comprimento de onda da luz do vidro ser menor que no diamante, ou também não, né? Então, sobrou a C. A gente sabe que é a C, mas vamos pensar nela, ó. Ao índice de refração do diamante ser maior do que o do vidro. É exatamente isso, né? Essa foi a premissa, na verdade, que a gente partiu aqui na aula. O N do vidro é maior que o N do diamante. Por quê? Porque ele vai ocorrer a reflexão total em mais casos do que no diamante, né? Então, em qualquer ângulo, digamos assim, não é bem qualquer ângulo, mas ela vai ter mais ângulos que vão fazer reflexão total do que o diamante, beleza? O diamante vai ter menos ângulos. Tá, então, galera, só para fechar aí, ó, nossa, já estendi bastante a aula. Eu coloquei lá no Drive, beleza? Uma listinha de exercício para vocês.
Vou postar ela também hoje, junto com a aula, beleza? No Classroom. Mas quem lembra aí do Drive, né? yes.gd/2020, Herbert 2020, né? Ó, vem na minha área aqui, ó. Tem aqui, beleza? Lista de revisão de ótica. Fiz uma lista bem daorinha, exercícios fáceis, exercícios difíceis, alguns teóricos, alguns de conta. Peguei quase a matéria inteira aí, beleza? Ó, desde as partes mais fáceis até as partes mais difíceis. E tá aí, ó, fibra ótica também, beleza? Então acho que vocês vão aprender bastante enquanto vocês resolvem. Peguei vários exercícios de segunda fase, já que agora a ideia é a gente tentar, né, se preparar um pouco aí para a segunda fase, beleza? E queria dar então uma última dica para vocês, galera, antes de me despedir, que é justamente de como a gente se preparar para a segunda fase, né? Então, um jeito que eu gostava muito de tentar me organizar para resolver as questões nos espaços da segunda fase é o seguinte: você pega uma folha de papel A4, certo? Pegou um A4 lá, e aí você vai fazer o seguinte: você dobra ela no meio, dobra ela no meio de novo, beleza? Dobra ela em 4. Esse espaço que vai sobrar, ele é um pouco menor que o que você tem na questão de segunda fase para resolver. Ou seja, se você consegue resolver em 1/4 da folha, seu exercício, você consegue resolver no espaço que vai estar lá na prova tranquilamente, beleza? Então tentem fazer isso para vocês já irem se acostumando a não usar muito espaço, a se policiar, né? Vocês vão descobrindo como vocês vão resolvendo, né? O que é importante, o que você circula, o que você não coloca. Lembrando, né, que em física não precisa de conta, beleza? Física, você guarda a conta para você. O seu corretor sabe muito bem que você sabe fazer conta. Então a conta você põe no rascunho, beleza? Então, sei lá, você dividiu em 4, deixa um bloquinho pro rascunho, as contas, os desenhos que não é importante, você faz lá. Alguns desenhos são importantes, é legal você fazer no espaço da resolução. Mas a parte da conta, não, beleza? Conta não precisa. Você está prestando vestibular, você já sabe. No vestibular, tomem cuidado, inclusive, galera. Fazer conta na mesa, às vezes o fiscal embaça na sua. Eu tinha esse costume também de fazer conta na mesa, eu fiz, depois eu apaguei, o fiscal não falou nada. Mas eu já ouvi que o fiscal pode embaçar na sua por você estar destruindo um patrimônio que não é seu, né? Segundo a visão dele. Então, evitem, beleza? Evitem rabiscar a mesa. Se for, saiu aqui, pum, fui rabiscando, ok, apaga com a borracha, não é para dar nada, mas evitem, beleza? E treinem, galera. Então, façam essa lista aí com carinho. Essa é o meu presente de fim de ano para vocês. Vocês podem me xingar aí, galera. E é isso, pessoal. É nóis. Voltamos então em janeiro. Eu acredito que. Deixa eu ver aqui, ó, que dia que fica bom. Dia 4, talvez a gente já retome as aulas aí. Se não, eu já dou um salve também no meio dessa segunda semana de janeiro. Primeira semana, né? Que a primeira vai ser só dia 1º e 2º. Então a gente já troca uma ideia e vê como que vai voltar aí, beleza? Obrigado a todos vocês, passaram um ano aí comigo, né? Obrigado a atenção e o empenho de vocês. Parabéns por terem chegado até aqui. E é nóis. Boas festas para vocês também, Gabi, Rebeca, valeu. Tudo de bom aí para vocês e a família. É nóis, galera.